Pois Rodrigo não. Góes pergunta: prazo para o setor de reconhecimento de direitos entrar com recurso é de 30 dias. Por que os processos têm mafadado neste setor? Tem demorado tanto? Vamos ver o Doutor que nos Gustavo diz, né? Beirão, com a palavra. Excelente pergunta aí do doutor Rodrigo, porque é o seguinte, os advogados previdenciaristas e a sociedade, de uma maneira geral, são muito carentes de informações que, no nosso entender, deveriam ser amplamente divulgadas. O problema é que são informações negativas e, se não tiver uma divulgação maciça e independente da imprensa, por exemplo, nós não saberíamos que, em 2019, o INSS estava com quase 2 milhões de processos pendentes da análise inicial. Estávamos com quase 500 mil processos de recursos que sequer tinham sido instruídos e encaminhados para o Conselho de Recursos. Paralelo a isso, já não é de conhecimento, era de conhecimento da administração desde 2015 e 2016 que, ao haver a incorporação de 100% da maior gratificação que os servidores do INSS ganhavam, iria ocasionar uma aposentadoria em massa. O Ministério do Planejamento sabia disso, o antigo Ministério da Previdência sabia isso, o INSS sabia disso, o que inviabilizaria toda a dinâmica de análise dos processos que o INSS recebe. Doutor Sérgio Galvão deve se lembrar de uma época que o INSS chegou a ter 40 mil servidores. Hoje nós temos em toda a autarquia menos da metade disso. E cerca de apenas 8 mil servidores no país inteiro, dando conta de cerca de 1 milhão de requerimentos por mês de benefícios e serviços previdenciários, seja pelo 135, seja pelo meu INSS, seja pelo SAG Entidade, que é o sistema utilizado pelos advogados, e é simplesmente humanamente impossível se dar conta de uma demanda tão grande. Eu costumo dizer, inclusive no meu primeiro livro, que o projeto INSS Digital era excelente no seu escopo inicial. O problema é que faltaram combinar com os russos. Ou seja, o grande fator de sucesso, que era uma quantidade suficiente de servidores e de servidores capacitados para analisar uma demanda onde você abriria as portas de entrada de requerimento. Eu conheço muitos advogados que não atuavam na área administrativa porque eles não queriam ir para o INSS, entre aspas, bater boca com o servidor. Mandavam o cliente ir para o INSS e, quando tivesse a carta de indeferimento, voltava para entrar direto na justiça. Hoje, com a possibilidade de se requerer da sua casa ou do seu escritório, sem ter necessidade de deslocamento, ampliando, inclusive, a área de atuação de cada advogado previdenciarista desse país. Hoje, você não tem mais o cliente da sua cidade ou das cidades vizinhas, você pode ter clientes, inclusive, de fora do país. E esta é a realidade do INSS hoje. Então, você abriu as portas de entrada de requerimentos, cerca de 1 milhão de requerimentos que entram por mês, e você não apenas não manteve a força de trabalho, você reduziu a sua força de trabalho. Então, hoje, pessoal, não à toa, creio que todos já estão cientes, inclusive, que o Ministério Público Federal, num acordo absurdo que foi feito com a AGU, ele duplicou os prazos de análise previstos em lei. Então, assim, a culpa não é do servidor que está lá. Ele está fazendo o possível. Assim como não é culpa, muitas vezes, dos conselheiros do CRPS, que recebem uma enxurrada de processos, muitos deles acompanhados de mandados de segurança, mandando cumprir não é nem a decisão, mandando se manifestar no sentido de ter uma decisão, deferindo ou indeferindo, porque os prazos de análise, todos eles, na sua maioria, não estão sendo respeitados, porque não tem servidor suficiente. Nem nos SRDs, que agora está mudando, né? Não está sendo mais o SRD na gerência executiva, havendo a transição das equipes de trabalho, agora estão chamadas de SES, Central Especializada de Suporte,
onde existem 4 tipos de serviço nas SES, e não mais centralizada na gerência e na superintendência, uma equipe tratando só do MOB, do modo de monitoramento operacional de benefícios, uma só das análises de informações de segurado, o antigo SAIS, uma com as atividades de manutenção e outra com reconhecimento de direitos. Então, é por isso, pessoal, o governo não vai dar essa informação de que não tem servidor e que ele não vai fazer concurso. Essa é uma diretriz de governo. Servidor público é parasita, servidor público traz gasto, servidor público não presta, não vamos contratar servidores. Quem paga o pato é a população, é a advocacia e todos aqueles que precisam de uma análise célere, bem feita e justa acima de tudo. Então, o motivo de estar mofando nesses locais é justamente porque não existe servidor suficiente e a tecnologia, né, o reconhecimento automático, ele não se aplica a todos os casos. Ele não chega a 15% dessa demanda de 1 milhão de requerimentos por mês. A máquina não sabe analisar a prova. Ela não sabe se a prova é contemporânea, é extemporânea, se o PPP está preenchido corretamente, se a carteira está rasurada. Ele vai pegar os dados que estão no CNIS. E 90% dos dados do CNIS precisam de tratamento. Estão com indicador de extemporaneidade, com indicador de pendência. E isso precisa ser tratado por um ser humano, por um servidor que pegue a documentação, faça o procedimento para retirar essas pendências. Então, infelizmente, enquanto não se contratar um número mínimo e qualificar os servidores que estão fazendo análise, infelizmente, os processos tenderão a demorar para ser analisados. Corretíssimo, doutor Beirão. Doutor Fábio Leão, enquanto você prepara uma pergunta aí para o doutor Sérgio Galvão, eu só quero comentar aqui o seguinte: ninguém pode contestar a implantação da tecnologia, e esse atendimento remoto é o caminho, mas é bom que a gente diga as coisas, talvez antes delas acontecerem. E eu dizia, olha, essa transformação que estão querendo fazer, dizendo que vão tirar as filas das portas das agências por esse processo de tecnologia, isso é muito bem-vindo. Mas nós estamos cansados de ver programas espetaculares, mas que é espetacular somente na sua concepção. Quando passa para a sua implantação, não se tem o necessário, não é? O elemento material para cumprimento daquele projeto. E é o que está acontecendo com a Previdência. Então, aquelas filas tiradas das portas das agências, hoje elas são essas filas virtuais, não é? Imensas, 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 e sofrendo. E o INSS não atende o que deve ser atendido por falta de pessoal capacitado e até de quantidade, não é? Porque hoje o déficit é calculado aí em pelo menos 20 mil servidores, e o próprio Tribunal de Contas da União, desde 2014, que vem falando nessa falta de servidores da Previdência, inclusive um outro, vamos dizer, um calo grande também, é o número de peritos médicos. Então, tudo isso acaba abarrotando as outras esferas administrativas e muito mais o judiciário. E aí se vem com essas soluções, né, de exigir pagamento de perícia, de quebrar gratuidade na justiça, ou seja, sempre caindo nas costas dos mais fracos. É, infelizmente, uma aberração, mas é o que estamos assistindo e a população tem que gritar, tem que fazer valer, não é, o seu desejo de ter realmente um Estado que atenda a todos. Doutor Fábio, por favor, pode dirigir a sua pergunta aí ao doutor Sérgio Galvão.